Fala pessoal, ponto zero aqui, dessa vez para falar sobre a quarta temporada da nossa amada série The Bear, tá? A série aí, queridinha nossa, a gente gosta muito dessa série e a gente vai falar aqui um pouco sobre o que foi a quarta temporada. Então essa vai ser uma análise, uma discussão aí com spoilers, onde a gente vai falar sobre o início da transformação do restaurante de uma lanchonete simples para um restaurante fino, né? Eles vão ter que resolver a vida deles depois de terem recebido as críticas que foram negativas, concluindo a terceira temporada, iniciando uma nova aventura aí para eles na quarta temporada, tendo que fazer com que o restaurante gere lucro após o tio Jimmy, né? Colocar um timer ali para eles, Uncle Jimmy. O Uncle Jimmy colocar um timer ali para eles e falar, ó, se vocês não me retornarem esse lucro antes de acabar esse tempo aqui, eu vou acabar com o restaurante de vocês. E é nisso que os nossos queridos chefes vão ter que focar agora. E ele deixa bem claro que é um torniquete, né? Pois é. Tipo, é algo ali que é só pra conter. Como se, tipo, beleza, é um torniquete aqui, mas o bagulho vai continuar escorrendo. O sangue ali, cada segundo é como se fosse o sangue escorrendo. E ele escorrendo contra o tempo, caralho. Eu achei genial isso daí. Mas enfim. E começando yes, aí... Yes, Chef, começando aí com a nossa análise, vou logo começando a dizer aqui que essa foi a temporada que fez, né, pra mim pelo menos, com que The Bear retornasse às essências, tá? A origem que é a cozinha, porque a gente veio ali de uma terceira temporada onde eles mergulharam de cabeça no drama e aqui eles, assim, vamos apostar no safe, no seguro, que foi o que a gente já tinha feito. E aí chamaram a gente pra quarta temporada através de imagens, de episódios ali, nomes dos pratos ali. A chamada da temporada é assim, voltamos à cozinha. Então eu acho que aqui a gente volta pra cozinha. Vale ressaltar também que, tipo assim, a gente vai falar aqui da quarta temporada, mas eu acho que, consequentemente, até pelo fato da gente não ter gravado, né, algo sobre a terceira ou a segunda, mas enfim, a terceira principalmente, a gente vai comentar sobre a terceira aqui também um pouco, né, acredito, porque essa quarta temporada é uma conclusão de um arco que foi aberto ali na terceira. E, tipo, tem muita coisa da terceira aqui que realmente só se conclui aqui e é mostrado aqui, né, o resultado disso, pelo menos. E, enfim, tipo, a gente vai comentar consequentemente da terceira temporada também, né, tipo, não vamos ficar presos aqui só na quarta. Porque é isso, ainda mais pela diferença das duas temporadas, né, tipo... A gente tem aqui total uma temporada terceira, é uma temporada mais fria, né? Tipo, a verdade é que eu enxergo muito as duas como uma história só, assim. Tipo, a terceira realmente, eu não acho que ela é só encheção de linguiça, como acho que algumas pessoas talvez possam achar. Mas ela é uma temporada muito mais, tipo assim, mais calma, né? Acho que ela é um balde de água fria ali, né? De certa forma. Na terceira temporada, porque a gente vem de uma segunda frenética, tipo, no outro ritmo, apesar de a terceira ter também, né, seus momentos mais, tipo, frenéticos. Enfim, a gente vai comentar consequentemente sobre a terceira, porque eu vejo muito como essa história aqui, a terceira e a quarta, um arco só, né, tipo, é a jornada do herói, de certa forma. Eu acho que eles seguem aí, né, se eu tiver que parafrasear, não parafrasear, mas citar o Joseph Campbell, que é responsável aí por esse arquétipo da jornada do herói. Eu acho que aqui, tipo, nessa terceira e na quarta, eles seguem isso, porque é aquela coisa de, tipo, a gente vem de uma segunda temporada que é uma crescente, né? Tipo, é uma temporada que a cozinha, por mais que a gente ainda tenha cenas na cozinha e muita coisa de cozinha, a cozinha do The Bear não tá pronta ainda, né? Na segunda. Tipo, eles ainda estão, tipo, na reforma e tal. Tipo, ainda só fica pronta no final, no último episódio. Ali, no penúltimo, na verdade. E aí eles abrem e tal. E aí tem realmente a cena da cozinha do restaurante. Cara, eu acho que essa série, ela tem, apesar de as temporadas meio que destoarem um pouco o tom entre si, ela segue uma fórmula ali, meio sutil, que é, por exemplo, em todas as temporadas de The Bear, a partir da segunda, eu meio que já sei o que vai acontecer. Eles vão apresentar um problema no início da temporada, vai ter um pouco de cozinha, e aí eles vão colocar um drama ali em torno do episódio 6, 7 e 8, e aí a conclusão. É meio que isso em todas as temporadas, independente se é mais focado pro drama ou pra cozinha. Em algum momento eles colocam uns episódios ali, 2 episódios mais ou menos,
super focados no drama. E na quarta temporada aqui não é diferente, né? Mas falando sobre o início da temporada, a gente começa aí com o primeiro episódio cheio de flashbacks, né? A gente é trazido de volta pra esse universo do The Bear e ele mostra um pouco mais sobre a morte do Mike, sobre o suicídio dele, né? Um pouco sobre... A temporada abre com o Mike, né? A gente tem o diálogo dele com o Carmen ali, é um diálogo que é bem... É comovente ali, ainda mais tu sabendo. Eu acho que toda vez que a gente tem uma cena do Mike, a gente como espectador já tem, né, a informação de que o cara vai se matar depois daquilo. Tipo, aí tu começa a notar uns detalhes, assim. E tu vê, tipo, eu acho que na entrega do Jon Bernthal, assim, como ator, eu acho que toda vez que ele aparece em tela, ele tá com carisma ali em dia, mas ao mesmo tempo, tipo, ele consegue ter esse tom, assim, tipo, de atuação, essa sutileza de carga dramática, assim, que ele consegue carregar também, sabe? Tipo, e eu acho que essa cena, ela mostra isso, assim, tipo, o diálogo o diálogo dele com o Carmen ali. Ele tem uma atuação diferenciada, né? Cara, Eu acho pois diferente, mano. assim, de tudo que eu vejo nessa série. Ele tem um brilho e, tipo assim, esse é o enredo principal, tipo assim, tudo da história do Dedé gira em torno dessa morte. Então, cada flashback, ele meio que adiciona coisas nessa história que faz tu pensar diferente. E cada flashback tem uma coisa pra contar, né? Tipo, tem uma informação a mais pra acrescentar. E vai dando mais sentimento pra essa história, tipo, tu fica mais, caralho, ele se matou. Tipo, porque no início eles conseguem construir uma imagem do Mike sem mesmo mostrar ele, né? A gente fica todo o tempo ali imaginando o que seria, isso é muito legal. E depois a gente vai começando a ter os flashbacks e eles não arruinam o que a gente imaginava que seria o Mike, né? Eles complementam de uma forma muito boa. Cada cena é uma pérola até, né? Pois é, e aqui eles abrem a quarta... Não, peraí. Eles abrem o primeiro episódio. O primeiro episódio mostrando mais, né? Do Mike. E aqui... Queria ressaltar também, só um rapidão. Porra, eu acho que toda vez quando eles estão em diálogos muito intimistas, assim, tipo, quando eles querem que a gente preste atenção e acho que se sinta até ali na situação, ou então, tipo, sinta o íntimo de cada um desses personagens que estão em tela, tipo, é sempre um close muito fechado, né? Tipo, eles provavelmente usam lente anamórfica e tal. E, tipo, a gente tem closes muito fechados, às vezes até, tipo, nem vendo direito o restante, tipo, sei lá, do topo da cabeça do ator e tal, sabe? Tipo, é só... Cara, realmente é uma característica que eles têm. Sim, e eles fazem isso aqui abrindo a temporada no diálogo do Carmen com o Mike e fechando a temporada também, né? Que a gente tem o último episódio, que, nossa, o último episódio foi o último que eu assisti, tipo, eu demorei pra assistir, eu fiquei uns 2 dias sem assistir, aí eu consegui terminar o último e, tipo, ele tá fresco na minha memória também agora, e é um episódio que tem aquilo, acontece ali, acho que assim, a gente vai falar ao longo, né? Não vou, tipo, já puxar aqui o assunto, mas enfim. Assim, o início dessa temporada eu acho legal também, que ele mostra que... Da quarta temporada, né? Ele mostra pra gente que a história do Carmen, ela não é uma história de superação convencional, pelo menos não do que a maioria desses filmes de Oscar, outras séries estão fazendo agora. Não é uma história de superação convencional, porque aqui a gente já sabe que ele já conseguiu, né? Ele já é um chefe, um melhor, um dos melhores aí. Só que aqui ele entra numa outra jornada de superação, que seria o empreendimento, né? O empreendedorismo. Tipo, eu acho que então isso. A gente vê aqui, é porque é muito abordado nessa temporada, que o Mike, ele não... O Carmen, ele parou de amar isso que é a cozinha, né? Então, a gente entende que ele se tornou o melhor, só que os critérios de se tornar o melhor dentro de uma cozinha, ele não é o mesmo critério que você vai usar pra conseguir fazer com que o empreendimento dê certo, né? O buraco é bem mais embaixo nesse sentido. Então a gente vê meio que vê a superação da superação. A gente vê ele se superando, conseguindo o que ele quer, o que ele almeja e depois entrando num buraco e tendo que sair desse buraco de novo. Então é uma história de superação não convencional, né? Então a gente vê uma história de, tipo, a quebra do próprio ego do Carmen, de certa forma, né? Porque, por exemplo, a gente vem da terceira temporada que eu acho que isso complementa um pouco o que tu falou, do lance de, tipo assim,
antes, o Carme, eu acho que tinha a mentalidade, assim, de que a habilidade dele era o suficiente pro negócio ir pra frente. Tipo, o talento que ele tinha e, tipo, não só isso, mas, assim, o ambiente... Acho que também tem um pouco da técnica dele, tipo, conseguir deixar a operação mais calma, por exemplo. Que na primeira temporada é um caos, por exemplo. Mas, tipo assim, depois ele tá ali, ele consegue domar a galera e tudo começa a fluir cada vez melhor. Só que aqui a gente tem, tipo, por exemplo, tipo assim, a habilidade dele não é o suficiente aqui, porque, tipo assim, não depende só disso. Não é só sobre ser bom. Tipo assim, tipo, ele já é o melhor do mundo, assim, tipo, do mundo assim, né? Mas ele já é o melhor chefe aí, um chefe renomado, e isso não é o suficiente pra basicamente o negócio virar, tá ligado? Tanto que a gente tem ele, tipo, super cheio de si na terceira temporada, com o ego lá em cima, mandando em todo mundo, achando que, tipo, achando que é o suficiente a habilidade dele e sei lá, a capacidade técnica que ele tem, que ele acredita que ele tem pra eles conseguirem ganhar uma estrela, né? Inclusive, Tipo, aqui nessa quarta temporada, a gente vê que o Carme, ele acho que mostra muito como ele é bem egoísta, né? Assim, às vezes até 100%, não mano. intencionalmente, mas a gente vê como é que ele é egoísta, não só na questão de, pô, ele ser o cara e ele saber que ele é o cara, mas na questão de ele ter essa dualidade com os sentimentos dele, essa luta interna com os sentimentos e colocar isso à frente de tudo, né? Então todas as decisões que meio que ele toma, ou quase todas, durante a temporada, tem em relação aos conflitos internos dele. E aí ele tenta colocar isso para as pessoas como algo que, não, mas eu tô fazendo isso por um bom motivo, aqui é porque eu tava me sentindo dessa forma, sendo que, porra, mas ainda é sobre tu, é sempre sobre tu, entendeu? Essa aqui é a parada. E as decisões dele afetam outras pessoas também, tá ligado? Afetam. Tipo, tem essa parte do egoísmo também dele de tipo, não, tudo bem, é porque eu tava pensando assim, mas tipo, não, mano, beleza, todo mundo tá passando pela mesma merda também, tá ligado? Tipo, não é só tu. É a conversa que ele tem com o Rich, por exemplo. Ele se toca que não foi só ele que perdeu o irmão. O Rich também perdeu, tá ligado? Tipo, e todo mundo tava sofrendo igual. Eu acho que tem muito isso, a quebra a queda mesmo dessa parte do ego dele. A gente tem essa quebra de expectativa de, tipo assim, a temporada já abre com um gancho que é deixado da terceira, se eles conseguiram ou não, da crítica, né? Da crítica lá, da avaliação da estrela, Michelin. E aí eles não conseguem, a crítica, tipo, fala que eles são inconsistentes, tem pontos positivos, mas é inconsistente, eles não gostaram da vibe. E, tipo, é muito isso, né? A gente lembra da terceira temporada, e todo episódio que tinha de cozinha, apesar de, tipo, porra, tá, o restaurante tá entrando gente e tal, tá até que, de certa forma, um sucesso ali. É a famosa dissonância A cozinha, mano, tava totalmente desalinhada. A gente tem aquela volta de primeira temporada, né? Também, de tipo, eles não estão conseguindo se alinhar, o Carme tá maluco, tá, tipo, porra, tá causando. Eu acho que tá aí. Quando a gente tá falando de egoísmo, eu acho que a gente vê aqui, nessa terceira temporada, eles deixam claro que, tipo, essa série não é só sobre o Carme, mas, tipo assim, no sentido de que ele não é só mais ele não é o protagonista aqui, ele não é o único protagonista, mano. E, tipo, aqui a gente tem, tipo, muito escancarado nessa quarta temporada que a série, ela acho que consegue se sustentar ainda, tipo, na Sydney e no Rich também, de certa forma. Pra Tipo, e caralho. eles estão muito presentes aqui, tipo, mostrando que, tipo, acho que é muito essa parada de, eu não sei se, né, numa quinta temporada a gente vai ver menos do Carme, se o Jeremy Allen White, sei lá, vai Inclusive, aparecer espero que E ao seja a decorrer última. da série, Então, a gente tem essa evolução dos personagens que fazem fluir também o restaurante. Tipo assim, a cada, digamos que evolução de um personagem vai melhorando na cozinha. Tanto que nessa última, você já vê que já flui muito mais assim a cozinha e tudo mais. Ainda mais com a evolução principalmente do Rich, né? Que quando ele tem aquela mudança dele, que ele meio que vai fazer um intercâmbio lá no o restaurante e tal. intensivão, né, Cara, brother? ele volta, tipo assim, muito foda. Que Mas só, aí tipo, tem. só melhora o. Pode falar. Pode falar. Fala. Eu só ia dizer que aí tem uma questão Não, e, tipo, só melhora o desempenho de. dele. Eu acho Mas que aí narrativamente tem falando, uma questão agrega de. também. É porque assim, os funcionários em si, eles melhoram, né? Cada um vai melhorando ali, a gente vê as conquistas pessoais sendo realizadas.
só que a gente ainda não consegue ver a harmonia na cozinha. Isso é uma coisa... Pois é, e é o grande conceito dessa temporada, né? A dissonância culinária, que é a palavra que mais fica na cabeça de todo mundo depois das críticas. Isso na última. E aí, pois é na última mesmo. A dissonância culinária é o que eles escrevem na crítica lá. Começa e aí eles, isso, né? Isso, aí eles ficam com isso na aquele cabeça. Episódio da neve, né? Não, no primeiro mesmo eles já abrem com as consequências das críticas, né? Que é o possível fechamento do restaurante, a dissonância culinária ali nas críticas, o pessoal entendendo que falta harmonia. Tanto até que vai o Compiro lá falando, tá faltando isso. Então, aqui a gente tem essa dissonância culinária e também eu acho que mostra pra gente outra diferença, né? Sobre essas histórias de superações. Aqui a diferença entre essa e outras histórias é que aqui ele já tem acesso a muitas coisas, né? O acesso ele é importante no sucesso e aqui ele já tem muito. Eles têm acesso a consultores, tem possibilidade de contratar consultores. Tem grana, né, mano? Tem uma granazinha pra emprestar, tem alguém pra emprestar grana pra eles. Eles conseguem posteriormente contratar a galera do restaurante, do melhor restaurante do mundo pra ajudar eles ali. De roteiro, né? De certa forma. Ele é o personagem que tá aí pra isso também, eu acho. Tipo, o porto seguro deles. Eu não sei se eu considero uma conveniência de roteiro, porque é o que eu tô falando. É como se aqui eles já mostram pra gente que eles já conseguiram chegar. Que, tipo, o Carmen ele já conseguiu. Então ele já tem acesso a muita coisa que vai ajudar eles que vai ajudar eles a conseguir fazer esse restaurante ter sucesso. Então como é que tu pensa assim, mas por que a galera que saiu do melhor restaurante do mundo iria querer trabalhar no The Bear? E aí tu pensa, é acesso, né? É contato. Então, tipo, eles estão ali porque eles não são só meramente funcionários sendo contratados pra trabalhar ali. O cara não aceitou se trabalhar com o sobrancelha lá, não aceitou ser trabalhado com um estagiário porque, não consegui encontrar outra coisa ali. Porque ele quer estar ali com o Carmen, entendeu? O Carmen é o melhor. 100%. Então é total. Inclusive, tipo acesso, assim, né? um dos motivos que fez eu começar a série foi esse, tipo assim, digamos que era um dos melhores chefes do mundo trabalhando num chiqueiro lá, tipo assim, isso que fez eu começar a assistir essa série. Eu acho que isso é uma parada que essa série como um todo, né, assim, a gente não viu a conclusão, eu acho que tem que já começar a ir pra uma conclusão, eu espero que a próxima temporada seja a última, porque... com certeza, porque eu acho estender essa história aqui, não acho que existe tanta necessidade, eu acho que a gente pode perder um pouco desse brilho, inclusive se eles, sei lá, estenderem pra uma sexta, sétima temporada, enfim. Ficar repetitivo e tudo mais. Mas eu acho que aqui no início da temporada terminar nessa temporada. Se tivesse alguns episódios a mais, eu acho que dava muito tranquilo pra finalizar. Eu acho que eles só encerraram. Porque tem poucas pontas soltas, digamos assim. Eu acho que é porque eles precisavam encerrar a terceira temporada em algum gancho. E eles tiveram que usar aquilo ali, sabe? Porque essa tá aí. É muito claro aqui pra mim que essa história já tem um começo, meio e fim, tá ligado? Tipo, quando o The Bear começou. Apesar de que, tipo assim, eu acho que eles conseguem trazer pra cada temporada uma característica diferente. Sei lá, tipo, essa temporada ela é desse jeito, essa é desse, essa daqui é desse e essa aqui é desse. Embora todas tenham a essência da primeira temporada, sabe? Exato. Tipo, aqui eu acho que eles equilibram melhor que na terceira a questão do drama, humor e caos. Assim, acho que funciona melhor. Eu acho que tem um tom. Eles conseguem acertar na quantidade de drama que tem que ter, sabe? Porque eu acho que pra mim esse foi o defeito um pouco da terceira. Sabia? Tipo, você tem opinião, muito drama da temporada. E aí a quarta você já volta pra isso. Eles equilibraram mais. Então, não é, eu acho que pra mim não tem essa questão de tipo, eles conseguiram equilibrar mais agora nessa, não. Eu acho que cada temporada tem um foco e que ela funciona de um jeito. Porque se eu for parar pra ver, se a gente for parar pra ver, nem todas são realmente, tipo... Eu acho que todas, na verdade, têm uma particularidade, sabe? Tipo, eu acho que essa é a parada do The Bear. Por mais que a gente esteja vendo a mesma estrutura que o Gabriel falou no começo, porque tem realmente essa estrutura, de tipo, eles têm um problema, eles são apresentados a um problema, eles têm que lidar com isso, resolver, enfim, e vai seguindo. Não é repetitivo, porque eles estão sempre encontrando novas formas de mostrar isso, novas formas de, tipo, usar dessa estrutura narrativa, só que, tipo assim, contando uma história que também se complementa em cada temporada, porque, tipo,
não é como se a gente estivesse vendo só a mesma coisa, a gente tá vendo uma crescente, a gente tá vendo, tipo, a evolução de personagem, e, tipo, não só a evolução de personagem, mas eu acho que o The Bear em si também é um personagem, né? E eu acho que aqui eles querem abordar e ir muito pra esse lado, porque não é só sobre o Carmy, é sobre o restaurante, né? Inclusive que na terceira temporada foi o personagem que ficou em segundo plano pra mim, por isso que eu não gostei tanto. Assim, então, é como se a cozinha tivesse deixado de ser o personagem principal ali. A gente sempre teve a cozinha ali, mas, pô, ela não tá sendo mais o personagem principal. Inclusive eu entendi o que o Aldemir falou, mas assim, vocês não acham que a terceira, apesar de cada temporada ter essa propostinha diferente ali, mudar um foco, vocês acham que a terceira temporada ter focado no que ela focou foi bom? Vocês gostaram do que foi? cara, eu acho que assim, vendo. Se fosse só a terceira temporada, sem ver a conclusão na quarta, eu diria que não muito, mas, tipo, eu acho que ela é necessária, tá ligado? De certa forma. Ela complementa a quarta, tipo, a quarta complementa Mas vocês ela. não acham que a terceira é como se fosse de todas as decisões que eles tomam, de tipo, eu acho que é proposital. É uma preparação de terreno pra quarta temporada, né? Eu diria. De certa forma é isso, né? Eu sinto um pouco isso. Eu, tipo, não acho ela ruim, não acho uma temporada ruim, mas eu acho que ela é muito uma preparação de terreno pra quarta, porque tudo que eles abrem na quarta, eles fecham aqui, pô. Não gosto só pra direção que ela vai. Eu, particularmente, é porque assim, eu acho, é aquilo, eu acho que eles viram que a segunda fez muito sucesso, que a segunda é genial. Eu amo a segunda temporada. E a terceira, eu acho que eles tentaram mergulhar nisso, sabe? Só que não deu certo. Acho que a segunda ela ainda conseguiu equilibrar melhor nisso. Aí já a quarta, a gente vê logo no primeiro episódio que eles voltam pra cozinha, né? Porque apesar da gente começar com flashbacks ali, pô, no mesmo episódio a gente já tem cozinha ali e já volta e a gente já entende que, além dos nomes e a foto dos episódios ali, que, pô, tá voltando pra cozinha. Então... Eu acho que a terceira, ela, tipo, vem de um lugar também de que, tipo, ela precisava ser uma temporada mais contida, de certa forma. Tipo, embora ela tenha o caos da cozinha ainda, em certos episódios, tipo, em vários episódios, na verdade, é engraçado até quando tu fala sobre isso, de não achar que o restaurante estava tão presente na terceira, sendo que, tipo, na segunda temporada, o restaurante tá fechado, ele tá em reforma, né? Tipo, ele tá em presente ali, mas em relação ao ambiente, né? Tipo, que eles estão ali, de certa forma. Mas, tipo, eles não estão operando. Eu acho que o drama era dentro da cozinha. Mas é porque eu quis dizer que, tipo assim, na terceira cozinha, o restaurante rolando, a cozinha tá deixou de ser o personagem principal pra mim. Na segunda, eu ainda sentia que a cozinha era o personagem principal. Mesmo com todo o drama, pô, eu entendia que eles estavam focando ali em dramas de personagens principais. Na terceira, eu sinto que eles vão pra um lado de outros personagens que eu nem me importo tanto. Cara, se você parar pra pegar ali, tipo, por exemplo, o episódio da Tina. Quem tu não se importa? A Tina. Vai tomar no cu! Vai tomar no cu, mano! Como eu acho... tu não se importa com a Tina, brother? Peraí, vamos lá. Eu acho o episódio da Tina muito bom. Mas eu não me importo tanto assim com a Tina pra ver um episódio... Assim, eu acho que aquele diálogo dela com o Mike ali... tanto com o Marcos? Com o Marcos? Não, também não. Mais com Inclusive, Marcos do que com a Tina? A terceira temporada você abre com 2 episódios focando no funeral do Marcos ali, sendo que fica, meu Deus, já tá bom. Eu acho que, entendeu? Aí depois a gente vem pra Tina, que é um episódio muito bom episódio. Só que são episódios de personagens que eu, particularmente, não me importo tanto. Então, assim... eu entendi que eles quiseram expandir ali a história de cada personagem, mas eu não me importo tanto, assim, a ponto de... Eu entendi que eles tiveram que colocar o Mike ali, no episódio da Tina, pra fazer com que aquele episódio ele se tornasse mais rico pra história, pra contribuir pra história dos personagens principais, que são os que eu tenho mais curiosidade pra ver, né? Tanto que a própria Cid foi ganhar um episódio pra ela na 4ª temporada. Então, eu sinto que a terceira ela focou muito, e a gente tem também muitas conversas paralelas de personagens secundários assim, na terceira temporada, uma seguida da outra, e ficava, caraca, então agora vem a cozinha. E aí não vinha, vinha mais diálogo de outros personagens. Tem um episódio só na quarta, ou tem um episódio próprio só na quarta, também, tipo, ela, querendo ou não, ela tá presente na temporada, tipo, ela tem uma narrativa desde o começo, né? Tipo, ela tem uma jornada narrativa, assim, tipo, desde a primeira temporada dele. Eu acho que ela é, tipo, até a protagonista dessa temporada. Cara, também, né? é uma passada de bastão. A verdade é essa. Aqui, na 4ª temporada, ela conclui desse jeito. Se a gente já tá falando aqui, vamos, tipo, já falar um pouco sobre essa parte também.
De que, tipo, é isso, o Carmy entendendo que ele chegou no ápice do que ele poderia chegar, né, no máximo que ele conseguiria chegar, que ele atingiu, mas que ele não estava feliz no que ele estava. Eu acho que foi só um hiperfoco que ele teve, quase como um escapismo. Essa é a interpretação que eu vejo. Foi o que ele fala, né? Tipo, é um escapismo. Ele fala, né? Exatamente. Foi uma forma de escapismo que ele teve para lidar com os problemas da família, com os problemas do irmão, da mãe, principalmente, a dona. A gente vê aqui que o Carmy é muito traumatizado mesmo com a dona, né? Com a Didi, que eles chamam. E, tipo, super compreensível. Tipo, a gente consegue entender os dois lados da coisa, a gente consegue entender por que o Carmy foi embora. Embora a gente saiba que, tipo, quando se trata do restaurante, às vezes ele só tá realmente sendo um playboyzinho, assim, e às vezes meio mimado, né, de certa forma. Mas, assim, ele também tem os problemas dele, é super... Tipo assim, eu acho que é muito, muito palpável tudo que passa na cabeça de cada um dos personagens, porque eles conseguem dar bons argumentos pra isso, sabe? A gente vê que ele chegou no ápice dele, né? E, tipo, ele olhando pra trás, que é aquela frase, né? Tipo, a ânsia de ter e o tédio de possuir. Ele vendo que ele não é mais aquilo que fazia ele feliz. E, tipo assim, em algum momento já foi, né? A gente vê ali um paralelo, inclusive, daquela cena, eu acho que é um flashback de quando o Carmy estava em Copenhague, se eu não me engano. Enfim, eu acho que é na segunda temporada. E ele dando um sorriso quando ele tá em um dos campos ali, de alguma cozinha, de alguma coisa assim, que tem algum ingrediente, alguma parada lá de um restaurante, acho que é em Copenhague. E ele, tipo, feliz naquela situação ali, naquele flashback. E aqui a gente tem uma cena que também é parecida, que não é ele fazendo isso, tipo, não tem a ver com cozinha, mas ele meio que, tipo, eu não vou lembrar agora de cabeça, mas tem um plano muito parecido que é ele dando esse mesmo sorriso, só que pra outra coisa. E aí ele entendendo que, tipo, e a Sugar fala com todas as palavras, é ela que, tipo, abre a mente dele, consegue enxergar que, cara, não é realmente mais aquilo que faz ele feliz e que tudo bem se, tipo, ele não amar mais. Amar ainda ela fala fazer isso, né? aquilo. Tudo bem se ele não amar mais. E ele admitindo e vendo como a Sydney é boa e como ele não pode largar a mão dela também. Tipo assim, largar a mão dela no sentido de, tipo, cara, ele viu que o The Bear só tem a chance de ser alguma coisa grande porque a Sydney é muito boa e porque ela existe. Cara, e porque agora ela vai tá ser melhor aí que ele, uma né? coisa que não entra muito na minha cabeça, que é da onde que vem toda essa expertise da Cid, porque eles não mostram pra gente na série, em algum momento, a Cid, ela se esforçando como os outros, assim, no sentido de, por exemplo, não, todos os a Sydney é quase uma prodígio. Calma, deixa eu terminar. Todos os personagens, eles meio que têm um episódio assim, sobre algum tipo de superação. E a gente não tem nada disso sobre a Sydney. Por exemplo, é o que eu tava falando antes. Você vê ali todas as críticas apontando pro Carmy como o melhor chefe. Porra, o melhor chefe e tal, o The Bear. E aí depois você tem o Marcos, considerado ali o top 10 melhores chefes lá. Mas em nenhum momento a Cid ela é divulgada como a melhor chefe, ela tem essa reputação de melhor chefe, não sei o quê, mas ela tá sendo chamada pra ser sócia. Ela tá sendo... Ali, eu entendo que as pessoas veem ela ali internamente no The Bear como a boa zona. Só que eu não sinto isso na personagem. Não, é como se ela não passasse isso pra mim. Eu vejo, às vezes, as pessoas falando com ela como se estivessem falando com uma adolescente, muitas vezes. Ela é um pouco irritante. Eu acho ela um pouco irritante. Não, e ela tem essa personalidadezinha assim. Não, tudo bem. Mas aí, a questão é, ela não me passa essa expertise toda. Ela é organizada, ela é uma boa funcionária, mas ela não me passa esse potencial todo. Tanto que ela mesma sabe disso, que ela não consegue assumir a sociedade sozinha no final. Ela fica com medo de falhar. Não, mas aí então ela caso. pega o Rich e traz pro lado dela. Então eu não sinto que ela saber disso, é só uma questão de insegurança também, porque, porra, é uma puta de uma pica, mano, também, de segurar, sabe? Não, e tem a questão da dívida. Tem uma dívida, tipo, que é o principal, tem muita coisa envolvida. Eu acho que não é só a questão é só que, assim, mas, assim, eu não vejo ela tendo essa expertise toda, ela sendo a melhor chefe, ela sendo... Essa questão pra mim, eu não sinto que ela tem essa capacidade explorada, não sei de onde que vem eu acho curioso isso. Se a quarta temporada não te mostrou isso, porque é quando ela se destaca, né, que o Carmy, ele deixa, tipo, ele fica mais liberal e ele deixa ela fazer o que ela realmente quis, né, porque ela sempre quis fazer, e meio que ele impediu isso
Mas isso foi só no final, né? Ele sempre queria fazer do jeito ele dele. limita o menu ali ao que ele quer. A ter que mudar os pratos todos os dias. Ele limita, mas por conta da arrogância dele mesmo, né? Tipo, não pelo fato de, tipo, sei lá, a Sydney não tá fazendo algo tão bom quanto. Não, assim. não, nem falei isso. Não, e mas, outra coisa também rapidão, é que eles arrastam esse arco dela da sociedade demais. O payoff, inclusive a quarta temporada, Isso é toda verdade. uma jornada Isso é verdade. dela sobre... Eu acho legal, inclusive, a abordagem sobre esse assunto na quarta temporada, porque a gente vê ali que, pô, até quando ela tá ali com a criança, ela tá pensando sobre isso e a criança meio que ajuda ela a decidir. Então a gente vê esse arco da sociedade sendo arrastado demais, o cara teve muita paciência, inclusive. Mas é um arco que ele fica, nossa, vai desde a terceira até o final da quarta. É esse Mas eu achei momento que é eles te porque... mostrando, tipo, como a personagem é importante, porque eu acho que, de certa forma, eu achei que é arrastado sim esse arco, mas, tipo, também eu acho que é um pouco disso pra mostrar, cara, o cara ficou esperando a resposta dela esse tempão, porque até ele sabe que a Sydney, assim, no caso desse chefe, eu não sei por que ele acredita tanto nela. Exato, é isso que eu tô falando. Entender. É tipo assim, eu entendo as pessoas lá dentro acreditarem, apesar dela não passar pra mim essa sensação de uma expert, mas eu não sei como as pessoas de fora podem reconhecer ela. Porque em nenhum momento ela é divulgada, eles nunca mostraram do porquê. Eu acho que assim, eles podem jogar pro lado de tipo, o cara foi lá, experimentou a comida dela, achou do caralho. Beleza. Mas tipo, nesse nível pra tu realmente achar que, caralho... Mas aí seria a habilidade na cozinha, né? Ele tá chamando ela pra uma questão de gestão. Então é isso que eu tô falando. Mas a questão de gestão é muito por conta da cozinha 100%, pô. Tipo, da Sydney. É por isso que ele tá atrás dela. Tipo, é tipo assim, ele acreditando nela ali, de certa forma, tipo, no talento dela. Mas fora isso também, que eu ia comentar, que eu acho que, cara, por mais que ela nunca tenha tido, sei lá, um episódio específico mostrando por que ela é a fodona da cozinha, desde a primeira temporada, eles abrem isso, tipo, mostrando que ela se destaca, né? Porque ela tem a técnica, ela estudou, ela leu todos os livros tipo, ela leu um monte de livro que o Carme leu. Ela vê o Carme como um ídolo, né? Tipo, e ela tá naquele momento de ascensão também de personagem, de tipo assim, ela começa do zero, ela começa de um ponto pequeno e ela vai crescendo e se destacando e o Carme vai vendo o potencial nela. Eu acho que é muito isso. Inclusive tem uma ceninha dela vendo ali as críticas do The Bear e as críticas todas meio que elogiando o Carme, não ela, né? Vocês sentiram que ela teve alguma coisinha e se incomodou, alguma coisa assim com isso ou não? Cara, eu acho que tem o lance da personalidade da personagem. Eu acho que a Sydney é sim um pouco irritante às vezes. Mas, tipo, eu acho que é muito da personagem, mas não é algo que chega a me incomodar, sabe? Porque o Carme também é muito irritante às vezes, só que é de um... Mas tu acha que ela se incomodou da crítica tá apontando pra ele? Tipo, assim, eles fizeram junto as coisas, mas as críticas estão todas Carme. Cara, pois é, né? E eu acho que sim, porque ela tem muito tempo de tela nessa temporada, mano. Muito tempo de tela. Tipo... Inclusive tem um prato dela que, tipo, é bem elogiado, né? Eu não lembro qual é, mas... Assim, acho que a gente poderia... elogiou bastante. E falando prato em final, prato né? dela, elogiado, tem esse lance de, tipo... Desde as primeiras temporadas, o Carme meio que se impressiona com ela em algum momento, vendo alguma coisa dela. E eu acho que é isso que me faz crer, assim. Tipo, eu acho que eles mostrando... A visão do Carme de ver ao longo da temporada, por mais que ele nunca tivesse expressado, de certa forma, com as palavras, eu acho que na interpretação do Jeremy Allen White ali e tal, quando ele tem alguma cena dele com a Sydney, do olhar dele, tu vê que ele acredita muito nela, mano. E desde as primeiras temporadas. Sim, e nessa temporada tem uma cena, né, que ela faz ele experimentar um prato e ele fala que, tipo, tá. E eu acho que ela não precisa, tipo, eu acho isso muito legal sobre... Assim, de, tipo, se mostrar, porra, uma cena muito pica. Eu acho que ela já tem muitas cenas picas mostrando, caralho, ela tem muita técnica, ela é muito boa. E quando o Carmes vira aqui e meio que passa o bastão falando, cara, ela fala, né? Então você é melhor que o cara lá, que o brother, que eu esqueci o nome dele. Aí ele fala, sim, eu sou. Aí ela, tipo, aí ele começa a rir e tal, inclusive achei muito bom ele falar isso. E tu também, né? Achei muito foda. E aí ele fala, e você ele, né? também. Tipo, e ele fala que ela pode ser algo que o Carme nunca vai conseguir, porque ela ainda tem esse amor, essa paixão pela parada. O lance muito do que a gente vê aqui, que eu acho que é isso que é legal do arco da Sydney, é que, cara, o Carme causou uma série de gatilhos nela que foram causados para ele também. Tipo, ele tava causando os mesmos gatilhos que causaram, que, tipo assim, foi causado para ele, que gerou os traumas que ele tem, tá ligado?
Tipo, tanto que a gente vê aqui aquela clássica cena, né, daquele puta zoom in, assim, tipo, da câmera se aproximando do personagem quando eles estão, sei lá, fumando lá no beco. A gente tem nas primeiras temporadas do Carmy, na segunda a gente tem a mesma cena da Sidney quando ele tá tendo, tipo, um ataque de pânico. Aqui a gente tem do Rich, porque as ações dele começam a afetar até mesmo o Rich, né? Não as ações do Carmy diretamente. Acho que o que afeta o Rich nessa temporada tá aí, a gente falou pouco dele, né? Mas, tipo, acho que o Rich também se destaca como protagonista nessa temporada. O episódio dele é do casamento, né? Inclusive, grande episódio aí da temporada. Talvez o melhor episódio. Muito bom esse episódio do casamento. E esse episódio aí, né? É o episódio da temporada, né? Toda temporada tem um episódio. Ele é o episódio, o episódio evento. E assim, falando de evento, vou logo engatar a Donna aqui, porque a gente tem aqui uma resolução do arco dessa toxicidade entre mãe e filhos aqui. Dos filhos, né, da Donna, meio que não quererem família, ela por perto, e aí depois você tem o Carmy indo lá e resolvendo, né, a situação com ela, e o mais legal dessa resolução é que eu amei esse episódio. Você vê ali na segunda temporada que ela sempre esteve na cozinha, né, na casa dela, ela era a pessoa que estava na cozinha, e aqui quando eles estão se resolvendo, ela se oferece pra fazer alguma coisa pro Carmy, e ele fala, mãe, deixa que eu cozinho. Então aqui você tem uma inversão de papéis e você tem essa forma do Carmy de responder ao pedido dela de deixar ela entrar na vida dele de novo com uma comida, com uma coisa que ele cozinhou ali na hora. Um simples ato, né, cara? Um ato de... Tem tantas mensagens, né? Porra, essa frase dele tem tantos significados, esse prato que ele cozinhou tem tantos significados que a gente nem precisou ver ele jantando, né? Tipo, apesar da gente ver, só o fato dele falar, tipo, não, eu cozinho, tipo, porra, mano, é muito isso de ele, meio que isso, é ele deixando ela entrar na vida dele. Porque a gente vê que a Donna, ela, assim, tem muitas coisas que indicam que ela era bipolar, bipolar, que ela tinha problemas com bebidas alcoólicas. Então, a gente vê ali ela tentando se redimir, né? Pois é, ela tinha esses problemas aí. E aqui a gente vê ela tentando se redimir e a atuação dela é muito boa. Pra mim, ela é a melhor atuação da série, tá? Vou falar aqui. Pô, ela dá aula e ela brinca. Porra, mano, ela brinca. Puta que pariu. Inclusive, o melhor episódio da terceira temporada também foi com ela, do parto lá. É verdade. Esse episódio é muito bom. Tá aí, todas as cenas da Donna que ela tá também. É um evento, é algo que tu fica, cara. É um evento. Existe um motivo, né? Tipo, do porquê tu ter um elenco tão bom aqui. Tipo, não é só pelo, sei lá, eles realmente se entregam pra tudo que eles fazem. Né, tipo, e aqui a gente tem, absurdo. Acho que um pouco de cada um mesmo. O núcleo, eu diria que o núcleo dramático dos coadjuvantes aqui nessa temporada, ele funciona melhor que os da temporada passada. Eu gosto muito aqui do núcleo dramático de todos. Enfim... E é muito legal que a série, ao decorrer, ela vai tendo mais estrelas, né? Já virou uma parada também, né? De tipo, todo ator quer estar em The Bear, né? E aí, tipo, tem... qual vai ser o ator da... Quando estavam falando da prima, né? Como é o nome dela? A prima Cassie, algo assim. Quando estavam falando, eu já tava, porra, vai ser alguma atriz que todo mundo conhece, vai ser alguma atriz famosa. Eu tava doido, né? Tipo, eu tava assistindo com a minha namorada e a gente tava falando, eu tava, porra, vai ser. Eu tava querendo saber quem era, não tinha pego esse spoiler ainda. E a gente vê a Brie Larson dessa vez, né? Na terceira a gente tem o John Cena, né? Sendo primo também. Sim. E caralho. Nossa, é verdade. Que família gigante, né, brother? A gente tem essa parada também que tá muito Nossa, presente. Mas eu sabia que eu não gostei tanto daquele negócio do John Cena, de assombrar e tal. Ficar de saco cheio dessa porra. Ghost, né? Mas tá assim, é uma característica de The Bear que me lembra muito The Office um pouco também, cara. Quando eles pegam esse lance de pegar uma piada e estender ela, e eles esticam essa piada até ficar constrangedor já. E aí fica tipo, muita pra cada um. Tem gente que curte esse tipo de humor, tem gente que não curte. Eu consigo gostar, mas, tipo assim, tem um limite também, que às vezes eu acho que eles se passam. Cara, e outra coisa também que eu queria comentar aqui, vocês notaram que a playlist dessa temporada, ela parece mais diversificada? Tipo, tem música pra caralho. Uma delícia, né, mano? São 57 músicas que compõem essa temporada. Quando começou, se eu não me engano, é a maior que tem. Caraca.
Uma delícia. Pô, a trilha sonora que não deixa a desejar. Eu acho que são esses momentos. Eu acho que tem muita cena que é a essência de The Bear, que são aqueles momentos que, tipo, tá acontecendo uma paradinha aqui, sei lá, tá acontecendo uma parada que faz parte da trama principal da narrativa, e é sério, a gente tem que prestar atenção. E aí tá tocando uma musiquinha de fundo, assim, né, tipo uma música meio indie e tal, e aí nisso já troca pra uma cena que, sei lá, tá acontecendo nos fundos do restaurante, que pode ser um alívio cômico, mas aí vai se complementar depois com uma outra cena, e, tipo, são esses momentos que são aquelas pérolas, assim, que às vezes, não necessariamente essa cena engraçadinha vai ter uma conclusão, ou então tem um porquê de estar ali, mas, tipo, o porquê dela tá muito mostrar essa harmonia que acontece no restaurante, como existe, tipo, uma atmosfera criada ali, que é o que torna o The Bear um personagem pra trama, de fato, né? Tipo, o The Bear, o restaurante, seu personagem. E, tipo, Sim. como isso afeta muito. E falando em personagem, aqui eu acho que é aquilo que eu falei no começo. A série se mostrando que, tipo assim, são 3 protagonistas praticamente aqui, né? Talvez 4, se a gente tiver que contar com a Sugar. Mas eu acho que a trindade principal é o Carmy, a Sidney e o Rich, né? Tipo, tanto que a gente tem a divisão até do nome do restaurante aqui, né? Quem vai ter uma parte aqui no restaurante e tal. E o Rich ganha uma porcentagem, tá ligado? Mas eu ainda acho o Carmy que vocês muito mais acharam disso? protagonista que todos eles. Eu acho que ele tem uma... Querendo ou não, a história gira em torno dele, né? Ele que meio que cria tudo aquilo ali. Ele é o e fio a gente condutor, tem... né, Se mano? tu me Ele é o falasse- fio condutor. Tipo assim, na verdade, acho que a morte do Mike é o fio condutor, mas, tipo, o Carmy é a nossa perspectiva. É ele que faz, a gente tá acompanhando ele. Só que se eu acho tratando que de aqui, protagonista, é ele, né? Só que eu acho que nessa 4ª temporada deram uma pisada também. Tipo, de mostrar que não, tem outras paradas que a gente também tem que se importar, que eu consigo me importar. Talvez E, na tipo, 5ª a gente já tenha uma mudança Isso que eu ia nisso. Ele falar, já não tipo seja o personagem isso que eu principal. Entendeu? Uhum. Pode Eu ser. senti um pouco disso até, inclusive. Não sei se tem a... É uma dúvida, né? O que vai Inclusive, esse focar? final é meio Se amargo, né? ele O vai final sair dessa totalmente temporada. do restaurante É um pouco, mas ao mesmo e tempo, vai eu acho que é dividir. muito proposital, né? Tipo, a gente tem, por exemplo, a temporada, a gente sabe, mesmo por mais que a gente começa com a notícia ruim já da temporada. Na terceira, do meio pro final, só começa a dar merda, as coisas começam a piorar, dívida, porra toda, beleza. Começo dessa temporada, a apresentação do lá, o Uncle Jimmy, o computer falando, mostrando lá o torniquete, o relógio, e a gente tem o tempo inteiro focado. Agora não é mais nem focado no... Quer dizer, agora ganha mais um significado, né? O Every Second Counts. Enfim, tipo, mais uma pressão ali pra Pô, é eles, muito de certa foda. forma. E É o que eu já acho, tinha, a minha né? Foi teoria é só que a removido próxima vai começar. de um restaurante pro outro. Exatamente. A próxima vai começar com o Carmen indo devolver o moletom da. Qual é o nome dela? Carrie? Porra, esqueci o nome dela também, Karen. Carrie. É Carrie? É Karen. Carrie, né? Karen. É a Karen, não é? Carrie. É Sei Karen, lá. Jana. Confia. Claire, porra. Claire. Claire. Carrie. Claro. Meu Deus. Quase. Faltou L. Confia, mano. Cara, tinha uma coisa que me deixava em dúvida no meio da temporada também, que eu ficava meio assim, caraca, mas como que era a dinâmica de economia do restaurante? Porque você tinha ali, assim, porra, tem que economizar nisso, naquilo, aí do nada, pô, já tava contratando um monte de coisa, contratando isso, contratando aquilo, mas acho que vai muito do equilíbrio, né? Entre, tipo assim, eles estão economizando ali, economizando nos materiais, aí conseguem contratar gente. Acho que eles fizeram uma economia eficiente ali. A gente vai contratar pessoas realmente eficientes que vão conseguir compensar o que a gente tá falando aqui. Mas, apesar da gente amar falar muito sobre The Bear, a gente já vai ter que finalizar. Então, No, chef. Calma. Agora a gente vai dar nossas considerações finais aqui, da nossa notinha. Então, e aí, o que vocês acham? Quem quer falar primeiro? E o que a gente espera pra próxima, né? Posso começar? Pode. Pô, cara, vamos lá. Vou falar primeiro, tipo, o que eu achei de consideração final, aí eu dou minha nota no finalzinho. Não vou falar muito não vou me estender, mas, tipo assim, eu acho que aqui, mano, o reflexo dessa temporada pra mim, eu fico feliz porque eu achei que ela foi uma boa temporada. Eu achei que, tipo, se ela fosse uma temporada um pouco abaixo, eu ficaria um pouco triste porque a terceira
já é uma temporada que não é tudo isso, tá ligado? E aqui eu acho que eles conseguiram trazer e botaram um sentido novo do porquê tá assistindo essa série, e não só isso, mas eu acho que é muito bem feito aqui, e que eu consigo muito ver isso, como uma história já escrita faz todo sentido pra uma série, cara. Porque eu sinto aqui que não é como se eles estivessem inventando história, eu acho que eles já... eu não tenho essa informação 100%, e eu acho que eles nem divulgam isso, né, mas tipo... quer dizer, vale pesquisar aí, o pessoal nos comentários pode me corrigir aí, ou então falar se eles divulgam ou não. Mas eu não sei se a história já tá concluída, se eles têm um roteiro, tipo assim, já concluído desde a primeira até a última temporada que eles tiverem. Mas eu sinto que eles sabem pra onde eles querem ir, tá ligado? Tipo, por mais que eu não tenha confirmação disso, eu acho que essa quarta temporada mostra de, tipo assim, não, a gente sabe exatamente pra onde a gente vai, como cada temporada tem o seu diferencial e como a próxima temporada provavelmente vai ser diferente e talvez a gente veja, tipo assim, menos Carmen, tá ligado? Tipo, justamente por ter essa passada de bastão. Até porque a gente vê um pouco da conclusão da própria jornada do Carmen aqui, né? Tipo, não, acho que ele ainda tem muita história pra contar, só que eu acho que aqui a gente ainda já tem, tipo, uma parada de... O personagem, ele dá uma redimida, de certa forma. Tipo, ele melhora, ele evolui, né? A gente vê o Carme meio, o cara tá super hippie ali naquele final, né? Tipo, ele faz as pazes com a mãe dele, ele volta com a Claire, né? Não sei se vocês gostaram da Claire, a gente não falou sobre isso, né? Volta sutilmente, né? Tipo, fica subentendido, né? Pelo menos ele, tipo, volta a falar com ela, se resolver, dá a entender que ele vai voltar com ela. Enfim, ele se declara pra ela, né? Ele fala que ama. Mas, pô, falei que não ia me estender, enfim. Porra, mano, eu gostei dessa temporada. Caralho, eu acho que tá aí. The Bear é uma parada que é um hiperfoco meu também. Eu já, tipo, se deixar, falo pra caralho, porque eu gosto muito dessa série, mano. E eu gostei muito dessa quarta temporada. De 0 a 10 eu dou... Porra. Caralho, eu acho que eu dou 9,5, mano. 9,5 porque, tipo, a segunda temporada... Não, 9. 9. Um conciso 9 aí, porque a segunda temporada pra mim é o ápice da série ali. As duas primeiras ali, né? Mas eu acho que essa daqui, ela, tipo, ainda assim, porra, não perde em nada, tá ligado? E eu gostei muito de tudo que eles fizeram. Eu acho que basicamente é isso mesmo. Eu acho ela melhor que a terceira, abaixo das duas primeiras. Então, acho que minha nota é 9 também. Dou 9. As duas pra mim superam ainda. Mas a terceira temporada pra mim, quer dizer, a quarta, né? Ela traz essa essência de volta da cozinha e eu gostei disso. Então, 9 tá bom. Acho que é mais que justo, não por demérito, tá? Da temporada, mas por mérito das outras, tá? Então, eu entendo. É isso. Eu também, minha opinião é muito em cima disso. O nível ainda é alto. Eu não tava muito tempo sem... Tá bom, vocês falam pra porra. Caralho. Eu não sei se é porque eu tava muito tempo sem ver The Bear, assim, mas essa temporada ela me prendeu muito, tanto que eu maratonei ela praticamente. Então, assim, eu acho que teve muitos pontos positivos nessa temporada, principalmente se tratando do Carmen. Eu achei ele muito... Cara, sei lá, parece até que ele vai morrer, porque ele tá muito... meio que resolvendo os problemas dele e tudo mais. Eu acho que essa questão aí como é o nome da desgraçada? Claire, ele tá fazendo tudo isso por conta dela, inclusive. Tu acha isso? Esse lance, eu acho. E, inclusive, eu acho que esse é o ponto principal, assim, que eu tô mais curioso. Mas eu gosto muito também vocês falaram, o personagem principal ainda é o Carmen, sim. Mas só que ainda eu tenho muito, tipo, apego com o Rich, que é um personagem que eu nunca que eu achei que ele ia ser, tipo, um dos meus favoritos no começo da temporada. Tipo, pô, ele era engraçado pra caralho e tal. Tinha o jeitão dele meio babacão. Eu amo o Rich. Mas, tipo assim, ele teve um desenvolvimento muito foda que eu acho que eu gosto até mais dele do que o próprio Carmen, entendeu? Então é uma parada que eu tenho também, tipo, curiosidade pra onde ele vai. Tipo, eu sei que tem essa ponta solta aí que ele vai se relacionar com aquela mulher lá, que eu, tipo, desde o começo. Desde a segunda já dá Porra, combina demais. Verdade, a gente já dá um crushzinho ali, né? É verdade.
E é um ponto que, tipo, assim, que eu tô esperando. Mas é isso que eu acho legal, cara. E, tipo, em relação ao Reach, porque eles não apressam isso. Por mais que a gente já é apresentado a essa personagem desde a segunda temporada. E o Reach, ele já tá divorciado da esposa dele. Tipo, já tem um tempinho, né? E ela já tá com outro. Então, tipo, eles poderiam, sei lá, se fosse outra série ou outra galera envolvida, já coloca uma trama ali de amor dele com essa personagem já na segunda temporada ou na terceira. Tipo, não, eles não são. Eles não se apressam pra isso. Eles respeitam muito o tempo. E aqui a gente tem, inclusive, nessa temporada, uma cena muito linda deles dois, tipo, do Rich com a ex-esposa dele, deles dançando ali e tal. Esse fim de episódio ali, que é o fim do grande episódio dessa temporada aqui, o mais longo, inclusive. E é muito bonito, assim, né? Tipo, eu acho que essa quarta temporada, eu acho que ela consegue trazer um pouco de tudo que a gente gosta, né? Nas primeiras temporadas, assim. Mas com a particularidade dela que ainda, ela né? meio que pegou... ela pegou meio que fragmentos de cada temporada e fez uma parada, tipo, muito foda. Eu acho que a minha nota é 9,5. Nice. Quase 10. Thank you, chef. Thank you. Então é isso, chefs. A gente vai estar finalizando aqui. Essa foi a nossa análise da quarta temporada de The Bear. Em breve a gente vai ter a análise aí da temporada de Round 6, que diferente dessa, não sei se vai estar tão boa. Mas é isso. Então, não esquece de curtir, compartilhar e comentar os vídeos. E até a próxima. Muito obrigado. Shut the fuck up.